Esse é o momento de reflexão. E agora gostaria de fazer uma reflexão sobre Tiago 5,17, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. É muito interessante que Tiago 5, do 12 ao 17, fala sobre oração. E faz uma comparação que Elias é semelhante a nós. Então, que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões, e ele orou, e a sua oração foi respondida. Então, o que o versículo está dizendo é que se você orar, a sua oração vai ser respondida. Né? Que Elias é semelhante a nós, e isso é muito bom. Mas tem 2 aspectos de Elias que eu queria falar hoje. Né? Quando Elias está orando, quando Elias sempre ora, quando o foco dele está em Deus, ele tem vitória, ele tem resposta das suas orações. Mas teve um momento que ele tirou o foco de Deus e deixou os seus sentimentos dominarem, aí ele foi derrotado. O fato que aconteceu foi isso: quando Elias desafia os 450 profetas de Baal, né, dizendo assim, ó, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E Elias começa a zombar os 450 profetas de Baal, lá pelo meio-dia, dizendo assim, ó, cadê Baal? Baal está dormindo, Baal não está escutando. E ele fala, agora é minha vez. Ele ora ao Senhor e o Senhor responde com fogo. Interessante, né? Quando ele ora ao Senhor, quando o foco dele está em Deus, ele ora, a sua oração é respondida. Mas o que vem depois, é aí que é o interessante, o que acontece, esse aspecto que eu quero refletir hoje, é que Acabe fala para Jezabel o que Elias fez, que matou os 450 profetas. E Elias recebe uma sentença de Jezabel dizendo que é matar Elias. Elias tira o foco de Deus, Elias não ora e deixa os seus sentimentos fluir naquele momento. Ele deixa a sua alma falar. O que ele faz? Ele tira o foco de Deus, ele vai se esconder e pede a morte. Isso pode acontecer comigo e com você, quando nós tiramos o foco de Deus. Nosso inimigo, que é isso, que a gente tira o foco de Deus e quer que a gente olhe para a circunstância. Sabe, o campo da batalha é a nossa mente. Se nós percebemos, depressão, tudo isso é na mente. Sabe, muitas coisas o nosso inimigo traz para que a gente tire o foco de Deus e olhe para a circunstância. Eu vou te dar um outro exemplo. Pedro está no barco e Jesus Cristo está vindo, andando sobre as águas. E Pedro fala, se é o Senhor, manda ter sobre as águas. Jesus Cristo fala para Pedro, Pedro, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro está focado em Jesus Cristo. Pedro está focado na palavra de Deus. Então ele está andando sobre as águas. Mas quando ele sente o vento, ele tira o foco de Deus e começa a olhar para a circunstância. Ele afunda. Eu quero dizer para você, quando você tira o foco de Deus, você começa a olhar para a circunstância, você deixa a sua alma fluir, você deixa a sua alma tomar conta, os seus sentimentos, você vai ser derrotado. Mas quando você volta para o foco, que é a palavra de Deus, para aquilo que Deus diz para você, o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, você tem a vitória. Como Elias, quando Elias orava, quando o foco dele estava em Deus, ele tinha resposta. Sabe que o Covid-19 está sendo uma Jezabel também? Como Elias tinha uma Jezabel que tirou o seu foco, tirou a estrutura emocional dele. O Covid-19 está sendo uma Jezabel na vida de muita gente. As pessoas estão esquecendo de Deus, tiraram o foco em Deus, estão olhando para a circunstância. E estão olhando com uma circunstância que o Covid-19 é maior que Deus não pode proteger, que isso é o fim. E isso está errado, meus queridos. Nós temos que focar em Deus. Nós temos que ser prudente. A Bíblia nos ensina a ser prudente. Né? A Bíblia diz, se você construir um terraço, faça um parapeito, né? Uma proteção. Porque para que ninguém caia de lá. Se cair, você vai ser o culpado. Então, seja prudente. Nós temos que ser prudentes nesse momento, mas isso não pode dominar a nossa mente. Isso não pode ser maior que Deus na minha vida e na sua vida. Né? E o que a Bíblia diz? Nós não se atentamos para as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são passageiras, mas as que não se vê são eternas. Isso é passageiro, isso vai passar, vamos ser prudentes, mas isso vai passar. Nosso foco não pode estar nessas coisas passageiras, e sim em Deus.
Vamos imitar Elias naquele fato. Quando Elias focava em Deus, eu orava e a sua oração era respondida. Então eu quero que nesse momento você ore, tendo convicção que o Senhor vai responder a sua oração, que o Senhor vai guardar a sua casa, que você está protegido. O Senhor supre as suas necessidades, né? Que nenhum mal vai chegar à tua casa. Ore como Elias. Elias era homem semelhante a nós. Você vai orar e você vai ver a resposta da oração. Foque em Deus e seja abençoado na prática dessa palavra.